Nesta aula, falaremos sobre um componente importante da ressonância magnética, que é a bobina de gradiente. Essa bobina de gradiente é constituída por três partes, que são gradiente de seleção de corte, o GSC, o gradiente de codificação de fase, o GCF, e o gradiente de codificação de frequência, que também é chamado de gradiente de leitura, o GL. Dos três gradientes, o gradiente mais importante inicialmente é o gradiente de seleção de corte, que é o GSC. É ele que vai determinar o plano que eu vou observar na imagem. Então, por exemplo, eu quero observar o plano axial na imagem. Então, eu devo selecionar o GSC no eixo Z. Se eu quero uma imagem no plano coronal, eu tenho que selecionar o GSC no eixo Y. Se eu quero obter uma imagem no plano sagital, eu vou selecionar o GSC no eixo X. Então, como eu tenho os eixos dispostos dessa forma, então aqui é o Z, aqui o Y e aqui o X. Lembre-se que o paciente ele está deitado no eixo Z. Então, se eu seleciono o Z como meu GSC, eu vou obter uma imagem no plano axial. Se eu selecionar o Y como meu GSC, eu vou obter imagens no plano coronal. Se eu selecionar o eixo X como GSC, eu vou obter imagens no plano sagital. Escolhendo o plano que eu vou visualizar a imagem, que neste caso eu vou escolher o Z, mas eu poderia escolher qualquer outro, eu vou ter que escolher os outros dois eixos como os outros gradientes. Então, o X e o Y eles vão fazer a leitura tanto da fase quanto da frequência. Mas a ordem não vai importar, desde que tenha os dois. Então, o Y ele pode medir o GCF, ou seja, fazer a leitura da fase, e o X vai fazer a leitura da frequência, que é o GL. Se tiver trocado esses dois gradientes, não tem problema nenhum. O que não pode é ter dois GLs ou dois GCFs. Então, para recordar, inicialmente eu escolho o GSC de acordo com o plano que eu quero observar na imagem e automaticamente os outros dois eixos serão escolhidos como o GCF, que vai fazer a leitura da fase, e o GL, que vai fazer a leitura da frequência. Além disso, dependendo da imagem que eu for obter, eu posso ter uma imagem mais detalhada ou uma imagem mais geral. Isso vai depender do que eu quero observar. Então, eu quero observar um detalhe muito pequeno. Então, eu vou escolher uma espessura de corte extremamente fina, porque vai me dar um gradiente mais acentuado. Agora, eu quero obter, não quero obter detalhes, eu quero algo geral, uma imagem maior. Então, eu vou escolher uma espessura de corte mais grossa. Então, esse gradiente será mais suave. Depois que eu obter esses três eixos, eu vou introduzir no paciente as bobinas eletrônicas, que vai depender do tipo de exame que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu quero fazer uma ressonância de cabeça. Então, eu vou introduzir na região da cabeça essa bobina aqui. É essa bobina que vai fazer a leitura tanto da frequência quanto da fase dos átomos de hidrogênio da região. Então, dependendo do exame que eu for fazer, eu vou utilizar uma bobina
específica para isso. Além de escolher os 3 gradientes, além de introduzir a bobina eletrônica, eu tenho que escolher uma sequência de pulso. Essa sequência de pulso é dividida em 2 grandes famílias. Primeira delas, espineco, e a segunda delas, o gradiente eco. Dentro do espineco, eu tenho várias sequências. Então eu tenho a espineco, fast espineco, que é a turbo espineco, eu tenho o turbo espineco de tiro único, single shot fast espineco, entre outras. Essas sequências aqui, elas serão escolhidas de acordo do tipo de exame que eu quero obter. Da mesma forma que na família gradiente eco, eu tenho a gradiente eco, eu tenho a imagem ecoplanar, entre outras. A sequência de pulso, ela já é determinada no protocolo que eu vou utilizar. Então, eu vou fazer uma ressonância de crânio. Então, já existe um protocolo escolhendo qual a sequência de pulso mais adequada. Se é uma sequência dentro da família Spineco ou dentro da família Gradiente Eco. Qual que é a consequência disso? Eu vou obter diferentes imagens, que podem ser T1, T2, DP, entre outras, como vocês podem observar aqui. Eu posso ter um flare, eu posso ter um steers, eu posso ter inúmeras imagens. Essa sequência aqui de pulsos é para um cérebro normal. Então, se eu observar essa imagem, eu vou ver que o cérebro está em perfeitas condições. Agora, se houver alguma anormalidade, como pode ser obtido nessas imagens, eu vou observar essa região de anormalidade, que é um tumor, de diferentes formas. Então, olha como eu observaria esse tumor se fosse um T1, ou se fosse um T2, ou se fosse um DP. Então, essas sequências de pulsos, elas vão me mostrar diferentes características que essa região, ou normal ou anormal, vai se comportar.